Muito bem-vindo ao nosso canal, Cláudio Corgozinho aqui. E no vídeo de hoje nós vamos começar o projeto de análise de livros. E para começar esse projeto, eu não poderia começar de uma outra forma a não ser por um livro que eu gosto bastante e que trata exclusivamente sobre mentalidade. É um livro que eu indico para todo e qualquer empreendedor, todo e qualquer empresário. Indico para os meus alunos porque é um livro que, sem dúvida, ele amplia bastante o nosso entendimento sobre a questão do dinheiro. Então é o livro inaugural desse nosso novo quadro aqui no canal. Mais uma vez, antes de começarmos propriamente sobre o tema, eu vou te convidar a investir no canal. Cláudio, você vai pedir dinheiro logo assim no começo do vídeo? Não, esse é um termo que eu criei para te chamar a atenção, mas não tem nada a ver com dinheiro, não se preocupa com relação a isso. O conteúdo do canal é completamente gratuito para você, para te ajudar no seu crescimento, no seu desenvolvimento pessoal e desenvolvimento do seu negócio, tanto tradicional quanto online. Mas qual é o investimento que eu te peço? Eu te peço como investimento a sua inscrição. Se inscreva aqui no canal, ative também as notificações para receber o aviso do Google, do YouTube, aliás, sempre que eu fizer conteúdo novo, que eu disponibilizar conteúdo novo aqui para você. E também é muito importante que você deixe o seu like nos vídeos, é muito importante isso, ajuda bastante, você não faz ideia, assim como os seus comentários. Diga aí nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo inaugural, o que você achou desse projeto, porque não é simplesmente uma análise de livros qualquer. Nós vamos falar, além de fazer a leitura do próprio livro, para você ter conhecimento sobre as palavras do autor, eu vou te dar as minhas impressões sobre aquilo que ele está desenvolvendo, sobre as ideias. Eu acho que isso vai te ajudar bastante no seu crescimento. Foi por isso que eu resolvi investir o meu tempo nesse projeto novo, porque eu acredito muito em resultado e eu creio que ele vai trazer esse resultado para você. Eu desejo que ele traga muito resultado para você. E além, claro, dos seus comentários, o seu compartilhamento nas redes sociais ele é essencial, porque tudo isso junto, agregado, ajuda bastante no crescimento. E eu conto com você, eu conto com o seu investimento para continuar me estimulando também a produzir conteúdo para você, tá bom? Então, qual é o livro que nós vamos dar início, que vai ser o livro inaugural desse nosso projeto? O livro é nada mais, nada menos, deixa eu ver se você consegue enxergar, estou usando o meu Kindle aqui, tá dando muito reflexo, mas o livro se chama Os Segredos da Mente Milionária, de T. Harv Eker. Não sei se é assim que pronuncia o nome, mas enfim. E já para dissipar todo e qualquer tipo de comentário nesse sentido, Cláudio, qual é a melhor forma de adquirir conhecimento? Por meio de livros físicos ou livros digitais, os chamados e-books? Olha, vai depender do seu próprio gosto. Eu gosto tanto de livros físicos quanto livros digitais. Ambos têm vantagens e desvantagens. Eu acho que a maior vantagem do livro digital, dos e-books, é o caso de você poder carregar vários livros, seja no seu celular, no seu smartphone, no seu tablet. Você tem essa facilidade e isso, para mim, pelo menos, é muito bom, principalmente em viagem. Eu não fico sem ler nem um dia sequer. E isso ajuda bastante, sem dúvida nenhuma. Hoje em dia a gente encontra praticamente qualquer livro no formato digital e, enfim, né, se você não se importar, se você não se incomodar, eu dou essa dica para você. O formato digital é excelente. E, claro, o livro tradicional, o livro físico, ele é maravilhoso. Eu tenho uma coleção de livros, amo livros, leio desde que eu me entendo por gente, sempre tive uma paixão muito grande pela leitura e tenho uma coleção extensa. Opa, caiu o meu tablet, o meu Kindle aqui. Ok. Então, eu não tenho nenhum problema com nenhum dos dois. O livro, a grande vantagem do livro é você poder, me desculpa, é você poder fazer anotações. Então todos os dois têm vantagens e desvantagens. A desvantagem do livro é o tamanho, o peso, né? Muitas vezes você não consegue levar mais do que 2, 3, mochila, pesa a mochila e tal.
Mas se você também gosta do livro físico, não tem nenhum problema. Inclusive, vou deixar a indicação aí para você abaixo. Se você gostar do que você vai ouvir, se você gostar do livro, se você ainda não tem esse livro, vou te dar a oportunidade de você adquirir o livro, ok? Cláudio, como é que funciona isso? Basta clicar no link aí abaixo. Já deixo claro para você que é um link afiliado, é um link da Amazon. Se você clicar nesse link, eu vou receber uma comissão pelo livro que você comprou. Cláudio, mas isso vai aumentar no preço do livro para mim? Não, não aumenta absolutamente nada. A Amazon é que me paga uma comissão por ter oferecido um livro que ela vende, e essa venda acontecendo eu recebo da Amazon. Então você não será prejudicado em absolutamente nada. Tira isso da sua mente, porque infelizmente nós brasileiros, nós temos isso, né? Se nós percebemos que a gente pode ajudar alguma pessoa, de alguma maneira favorecer, a gente deixa de fazer, a gente se prejudica para não ajudar essa pessoa. Tira essa mente, porque isso é uma questão de mente pequena, e mente pequena não cresce, mente pequena não fica milionária. Então, abra sua mente, se liberte desse preconceito, desse pensamento medíocre, porque eu tenho certeza que Deus tem muito mais para você. Então não se preocupe com esse tipo de coisa. Pois bem, então, vou começar pela capa, Os Segredos da Mente Milionária. Aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro e adotando os hábitos das pessoas bem-sucedidas. Tem um texto pequeno que diz assim: a maioria das pessoas associa dinheiro a prazer imediato. Para mim, ele deve ser acumulado para proporcionar liberdade. Olha que interessante, aprenda a enriquecer mudando seus conceitos sobre o dinheiro. O conceito sobre o dinheiro é algo muito poderoso. O que é o conceito? É aquilo que você aprendeu desde criança, desde pequeno, e aquilo que você nem mesmo imagina porque está no seu inconsciente, ele dita como você vai lidar com o dinheiro para o resto da sua vida. E uma das maneiras que eu ensino, inclusive nos meus treinamentos, para você quebrar hábitos ruins, substituindo-os por hábitos bons. Parece ser muito lógico isso, mas a grande maioria das pessoas, mesmo sabendo que tem hábitos ruins, elas não mudam esses hábitos por hábitos bons e continuam a se prejudicar pro resto da vida. Por exemplo, as pessoas que dão muito valor para a cama, gostam de acordar tarde. Pessoa que acorda tarde, geralmente ela não produz muito. Por quê? Porque ela perde grande parte do dia dormindo. E outra coisa, a pessoa que dorme bastante, ela vive pouco, porque ela passa a maior parte do tempo na cama. Então ela não aproveita, não se desenvolve, não produz, não cria, não ajuda outras pessoas, não beneficia a sociedade. Então tudo está relacionado aos seus conceitos pessoais, inclusive a sua maneira, a maneira que você trata o dinheiro. Então tudo isso é muito importante. Talvez você precise revisar os seus hábitos, os seus conceitos, os seus pensamentos sobre dinheiro, para que a sua vida financeira, de fato, ela possa progredir e você possa crescer. Então, eu acho que faz muito sentido isso. Logo pela capa, eu já gostei bastante, né? Que os hábitos, eles dizem muito sobre a pessoa. E basta que eu converse com você por 5 ou 10 minutos para que eu saiba se os seus hábitos, eles te beneficiam ou eles sabotam a sua vida. Então, presta bastante atenção nisso, porque é um livro que realmente vai ampliar bastante o seu modo de pensar e trabalhar com o dinheiro. Já vou logo aqui no começo, tem a dedicatória e tal. E a primeira página do livro, do conteúdo, diz assim: quem é afinal T. Harv Eker e por que devo ler este livro? As ideias e os conceitos que apresento neste livro não são por si mesmos verdadeiros nem falsos, não estão certos nem errados. Apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares de alunos meus. Olha que interessante, os conceitos não estão certos nem errados. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo porque, apesar de funcionar para ele, funcionar para talvez milhares de pessoas, os alunos que passaram pelas mãos do autor, ele não pode garantir que o que está escrito aqui funciona para todo mundo, porque cada história é uma história, cada pessoa é uma pessoa. Então, a depender da sua maneira de ver as coisas, você pode ler esse livro de capa a capa e não tem nenhuma transformação. Olha, presta atenção numa coisa. Existe uma diferença entre ler jornal, ler uma revista de forma descomprometida e ler um livro como esse. Um livro como esse não é para você ler simplesmente por ler. O que eu quero dizer? Ler numa sentada, por exemplo. Esse tipo de livro, ele traz conceitos
que se propõe a mudar a sua forma de agir diante de determinada situação. Então você tem que ler com calma, com tranquilidade. Tanto é que o objetivo aqui desse quadro não é aprofundar, fazer a leitura completa do livro. Para isso eu já disse que deixo aí para você na descrição o link para você adquirir o livro. E você adquirindo o livro, qual é a sua postura enquanto leitor? Você não pode ser um leitor passivo. O leitor passivo, ele senta e quer terminar o livro logo, ele só quer que aquele conhecimento venha engordá-lo. E o que eu quero dizer com isso? Ele lê, adquire o conhecimento, mas não coloca em prática. Ele é um leitor passivo, ele só faz a leitura por fazer, e a única coisa que ele está fazendo é investindo o seu tempo, o seu maior bem, a sua moeda mais cara, em algo que não vai transformar a vida dele. Então, se é para ler o livro, se é para investir no livro, que esse livro faça de fato diferença para você. Qual é o segredo para você conseguir que isso aconteça na sua vida, ou seja, que a sua vida seja transformada? A primeira coisa é fazer uma leitura ativa. Você faz uma leitura pausada, prestando atenção, refletindo. Se for o caso, você lê uma linha e já é suficiente para você fechar o livro e pensar sobre aquilo que o autor está dizendo. Não é para você ler por ler, porque isso não traz benefício nenhum. Seu investimento, você jogou dinheiro fora e principalmente você jogou o seu tempo fora, que o tempo ele é irreversível, você não consegue comprar tempo de volta para você. Mas, então, você tem que fazer a leitura pausada, prestando bastante atenção, refletindo sobre aquilo que o autor diz no livro, de uma forma geral. Então, o que ele está dizendo é o seguinte: vai depender de pessoa para pessoa, não vai funcionar para todo mundo. Talvez, e eu espero que não seja o seu caso, mas talvez não funcione para você. Se você não parar, se você não refletir, se você não colocar em prática, não vai funcionar para você. E além de você fazer essa leitura pausada, é muito importante que os conceitos mais profundos, eles sejam anotados, que você desenvolva suas próprias ideias. É sempre interessante ter um caderno, um notebook, do lado do livro, porque tudo que você ler vai trazer algum tipo de insight para você. Então você faz uma leitura ativa quando você lê em voz alta, por exemplo, favorece também no seu aprendizado. Eu sempre leio livros em voz alta, isso é fantástico, porque me ajuda bastante a guardar muito mais as informações que o autor tem para mim. E se você, além de ler em voz alta, para você ouvir também, se você anotar, o seu aprendizado vai ser ainda maior. Tá entendendo? Então isso aqui não é uma Caras da vida, nem sei se existe mais essa revista, não é uma Caras para você fazer uma leitura descomprometida, ok? Não é uma Veja, não é nada. Olha, eu não estou fazendo propaganda para ninguém, não me entenda mal, eu nem vejo essas revistas mais, porque eu estou fora do Brasil há um tempo e tal. Mas você está entendendo o que eu quero dizer? Não é uma leitura descomprometida, então você tem que ler, ter calma, paciência, não ter pressa, porque você está investindo no seu conhecimento. Lembra no vídeo anterior da apresentação desse projeto, onde eu falo sobre a diferença da escolaridade e do autodidatismo, onde você aprende por você mesmo? Então, é a sua maneira de aprender. Olha só que dicas fantásticas que eu estou te dando. Quando você lê, você absorve determinado percentual do conhecimento. Quando você lê em voz alta, esse percentual aumenta, e quando você lê em voz alta e anota, você reflete, você anota os seus próprios insights, poxa, você maximiza bastante o seu conhecimento. E é essa dica de ouro que eu tenho para você. Faça essa leitura ativa, porque eu tenho certeza que o livro vai de fato começar a transformar. Então, continuando o livro, apenas refletem os resultados que obtive em minha carreira e as conquistas que observei na vida de milhares dos meus alunos. Creio que aplicando princípios que descrevo aqui, você transformará a sua vida. Ou seja, se aplicar. Se não aplicar, não vai funcionar para você. Eu já disse e repito. Se você não colocar em prática, se você não acreditar, não funciona. Aí o seu investimento e o seu tempo fica simplesmente perdido. É importantíssimo adquirir livros, adquirir conhecimento, mas faça da maneira correta, porque senão nem vale a pena. Melhor você seguir com a sua vida normal. Veja bem a instrução do autor. Não se limite a ler este livro. Leve a sério os conceitos e... Poxa, peraí, apagou? Entrou no modo stand-by aqui.
Não se limite a ler este livro, leve a sério os conceitos e depois faça a sua própria experiência com eles, ou seja, coloque em prática. Guarde o que lhe for útil e sinta-se à vontade para descartar o que não for. No que se refere a dinheiro, este livro talvez seja o mais importante que você terá lido. Não sei se aqui ele foi ele jogou um pouco de confete em si mesmo, mas de fato, o conhecimento que esse livro traz, ele faz a diferença, sem dúvida nenhuma. Sei que essa é uma afirmação ousada, mas acredito que ele contém o elo que faltava entre o desejo e a conquista do sucesso. Como você já deve ter reparado, esses são dois mundos inteiramente diferentes. Uma coisa é querer, outra coisa é realizar. Sem dúvida nenhuma. E olha só que interessante. Toda a diferença não está do lado de fora. Não está naquilo que é periférico a você. Não está naquilo que te circunda, mas está, na verdade, de verdade, dentro de você. Tudo está aqui. É mentalidade. Por isso que eu comecei por esse livro. A mentalidade, ela faz toda a diferença na vida das pessoas, seja ela empreendedor, seja funcionário público, seja assalariado. A mentalidade é que dita as regras principais que você segue na sua vida. Então, por isso é que eu comecei por esse livro. Eu sempre, aqui no nosso canal, a gente tem vários vídeos que eu falo sobre mentalidade. Então, se você não mudar a sua mentalidade, você não consegue ter resultado. Se o que você faz não está trazendo o resultado que você deseja, você pode ter certeza que está diretamente relacionado aos seus atos, às suas atitudes. Então, mas para você mudar os seus atos e as suas atitudes, você não muda por si mesmo antes de mudar a sua mentalidade, porque você só faz aquilo que você acredita. Então, veja bem, se você tem determinado resultado e o seu resultado não é bom, você tem que acreditar que o seu resultado não é bom. Para você se sentir motivado, você precisa de uma motivação suficiente para te levar a mudar a sua mentalidade. Cláudio, mas mudar a mentalidade é muito difícil. Como é que eu faço isso? Olha, eu vou te dar um diamante. A maneira mais simples, mais fácil de você mudar a sua mentalidade é mudando os seus hábitos. Depois eu posso até fazer um vídeo específico sobre isso, eu falo muito sobre isso nos meus treinamentos, mas é extremamente importante que você mude os seus hábitos. Então adquira hábitos bons que vão fazer a diferença para você. Depois a gente pode entrar em mais profundidade sobre isso. É provável que você já tenha lido outros livros, ouvido fitas e CDs, frequentado cursos e estudos diferentes, métodos de como enriquecer com imóveis, ações ou negócios. Mas o que aconteceu? Para a maioria das pessoas, praticamente nada. Depois de um início promissor, tudo voltou a ser como era antes, porque não houve uma mudança de fato. Houve uma mudança apenas superficial, porque mudar é difícil. Mudar não é fácil, exige esforço, eu sempre falo isso para os meus alunos. E tudo que a gente conquista é com esforço, não vem com essa e nem acredita nessa de que trabalhar na internet é um mar de rosas, trabalhar 4 horas por semana. Pô, a ideia é muito legal, mas não funciona na prática. Isso pode funcionar e de fato funciona para certas pessoas, mas elas tiveram de investir muito tempo, investir muito suor, investir muito em trabalho primeiro. Então você constrói para que você possa no futuro chegar nesse nível, mas não adianta você querer começar um negócio, seja tradicional, seja online, com essa ideia de não ter que trabalhar. Se você chegar com essa ideia, você vai ter fracasso, sem dúvida nenhuma. A gente não começa o sucesso por cima, a gente sempre começa por baixo. É de degrau em degrau. Mas a resposta existe, ela é simples, é garantida e você não vai conseguir driblá-la. Tudo se resume ao seguinte: se o modelo financeiro que existe no seu subconsciente não estiver programado para o sucesso, nada que você aprenda, saiba ou faça terá grande importância. É o que eu estou falando aqui desde o princípio, é sobre mentalidade. Aqui foi uma forma diferente que ele usou para falar que se a sua mentalidade não for uma mentalidade realizadora, construtora, nada que você leia, nada que você faça simplesmente por fazer no exterior vai trazer a mudança que você deseja. Você precisa mudar no seu interior. O seu interior é que dita as regras de sucesso ou fracasso da sua vida. Vou desmistificar o motivo pelo qual algumas pessoas estão fadadas a ser ricas e outras destinadas a uma vida de dureza. Você entenderá as raízes do sucesso, da mediocridade e do fracasso financeiro e começará a mudar para melhorar o seu futuro nessa área. Saberá como as influências que recebemos na infância moldam o nosso modelo financeiro e podem nos conduzir a pensamentos e hábitos destrutivos. Isso é uma verdade
muito grande. Aprenderá a fazer poderosas declarações que ajudarão a substituir maneiras negativas de pensar por arquivos de riqueza. Você, antes de continuar, eu quero me deter aqui alguns segundos, alguns minutos. Aprenderá a fazer poderosas declarações. No meu ponto de vista, o livro é muito bom, mas esse é o tipo de coisa é o tipo de afirmação que eu posso e preciso comentar. Eu quero fazer uma crítica construtiva. Eu não acredito em afirmação positiva, em declaração, em repetição. Eu vou ter sucesso, meu dia vai ser maravilhoso, meu dia vai ser maravilhoso. Isso, para mim, não faz diferença nenhuma. Simples declarações não transformam as pessoas. O que transforma as pessoas, acho que eu vou repetir isso praticamente em todos os vídeos daqui para frente. O que transforma as pessoas são os seus hábitos. Mude os seus hábitos e você muda os seus resultados. Isso é um diamante valiosíssimo. Espero que você dê o devido valor para essa joia que eu estou te passando. Então, a simples declaração para mim não faz a diferença. Mas aqui ele está dizendo, continuando, você passará a pensar e prosperar como as pessoas ricas. Conhecerá também, passo a passo, estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir a sua riqueza. Veja bem, pessoas ricas, pessoas bem-sucedidas, elas não vivem apenas de declaração. Elas podem até fazer isso, eu conheço algumas pessoas que acreditam nisso, mentalização e tal. Virou até há pouco tempo atrás uma moda no Brasil, como é que se chama? Eu sou um crítico disso, eu não acredito na lei da atração, lembrei. Mas tem muita gente que acredita. Se funciona para você, beleza. Se está funcionando, se está trazendo os resultados, você está de parabéns. Continua por essa linha que você já tem sucesso, ok? Mas o que de fato muda a vida de uma pessoa, como eu disse, são os atos, as ações. E as ações, elas só conseguem acontecer se você está com a mentalidade ok. Pessoas que já são bem-sucedidas, elas fazem essas declarações. Conheço muitas pessoas que fazem as declarações. Mas as declarações, elas vêm seguidas das ações, veja bem, o verbo agir, das ações corretas, das ações necessárias. Então não fica só no campo das ideias, tá bom? Se você quer fazer as declarações, tudo bem, mas não fique preso apenas às suas declarações. Na parte 1, agora ele já está falando sobre o livro, né? Ele vai falar aqui também, como eu disse, que ele vai passar estratégias práticas para aumentar a sua renda e construir riqueza, extremamente importante. Na parte 1, explico como cada um de nós está condicionado a pensar e agir nos assuntos financeiros e esboço 4 estratégias chaves para você rever o seu modelo mental de dinheiro. Na parte 2, examino as diferenças entre o modo de pensar das pessoas ricas e da grande maioria das pessoas. Além disso, sugiro 17 atitudes e ações capazes de promover mudanças permanentes na sua vida financeira. Então é um livro prático, olha só, vale muito a pena o investimento por causa disso. Ele tem a parte teórica, mas também traz a parte prática. Qual é a minha experiência? De onde venho? Sempre fui bem-sucedido? Quem dera, ele está falando dele mesmo. Assim como um grande número de pessoas, sempre tive muito potencial, mas os resultados que conseguia eram poucos. Lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido, olha que interessante. Talvez, se ele fosse aquele tipo de pessoa que ficasse preso apenas nas declarações e no pensamento positivo, ele não tivesse conseguido o sucesso que ele conseguiu. Porque conhecimento, base teórica ele tinha, foi o que ele acabou de afirmar aqui. Eu lia todos os livros, assistia a todos os seminários sobre como prosperar. Eu queria muito ser bem-sucedido, eu já tinha lido sobre isso. Não sabia exatamente se era por causa do dinheiro, da liberdade, do sentimento de realização ou apenas para provar a minha capacidade aos meus pais. Ele não sabia muito bem o que ele motivava, eu só sabia que queria ter sucesso. De qualquer modo, vivia obcecado com a ideia de ser um sucesso. Entre os 20 e os 30 anos de idade, comecei vários negócios. Ou seja, ele começou a colocar alguma coisa em prática, sempre com o sonho de fazer fortuna. No entanto, os meus resultados foram de fracos a péssimos. Olha que interessante. Então, veja bem, no caso aqui, ele já tinha o pensamento, talvez o pensamento correto,
Mas ele colocava em prática, mas as coisas ainda não aconteciam. Então veja bem, mais uma vez eu quero reforçar, não é o simples pensamento positivo, não é a mentalização positiva, não é simplesmente ficar no desejo, na atração que as coisas acontecem. Alguma coisa ele fez e para isso a gente precisa ler o livro completo para que a gente possa identificar exatamente qual foi o ponto de virada. Isso é muito importante. Então ele continua, eu trabalhava sem parar, porém não decolava. Sofria da doença do monstro do Lago Ness. Embora ouvisse falar muito dessa coisa chamada lucro, nunca conseguia vê-lo e pensava, se eu montar o negócio certo, se pegar uma onda boa, me dou bem. Mas estava errado. Nada dava certo, pelo menos para mim. E foi a última parte dessa frase que acabou chamando a minha atenção. Qual que é a frase? Nada dava certo. Nada dava certo. Porque outras pessoas que atuavam no mesmo ramo estavam conseguindo ter sucesso e eu continuava quebrado. O autor pergunta. Tratei então de fazer um rigoroso exame de consciência, analisando as minhas crenças. Observei que apesar de dizer que queria ficar rico, olha só, apesar de dizer, de verbalizar, de tentar atrair a riqueza, eu tinha certas inquietações enraizadas a respeito do dinheiro. Pode ser o seu caso também. Acima de tudo, sentia medo. Olha que interessante, a pessoa quer, deseja, busca o sucesso, mas ela tinha medo desse sucesso. Temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Talvez pode ter sido o seu caso também. Conheço N empresários que já passaram por essa situação. Temia fracassar, ou pior, ter sucesso e acabar perdendo tudo. Nesse caso, eu seria realmente um panaca. Pior, destruiria a única coisa que sobrava a meu favor, a lenda de que eu tinha um grande potencial. E se eu descobrisse que não possuía as qualificações necessárias e estava condenado a uma vida de trabalho duro. Depois, por sorte, recebi conselho de um amigo de família, um homem extremamente rico. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas. Ele foi à casa dos meus pais jogar cartas e notou a minha presença. Na época eu estava morando na suíte do andar de baixo, também conhecida como o porão. Era a terceira vez que eu voltava para casa. Terceira vez que ele começava um negócio, ele saía de casa, montava um negócio, quebrava, voltava para casa. Já estava na terceira vez desse ciclo, olha só, nessa repetição de coisas erradas que ele fazia. O meu pai deve ter falado com esse amigo sobre a minha lamentável existência, porque quando ele me viu, tinha nos olhos aquela simpatia normalmente reservada aos parentes de um morto. É triste. É muito triste essa situação. Ele disse, Harvey, eu comecei igual a você, um desastre por completo. Fantástico isso fez com que eu me sentisse ainda melhor. Pensei, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, ele prosseguiu. Mas recebi um conselho que mudou a minha vida e eu gostaria de transmiti-lo a você. Harvey, se as coisas não estão indo como você gostaria, isso quer dizer apenas que há algo que você não sabe. Na época eu era um jovem arrogante e achava que sabia tudo, porém, ai de mim, a minha conta bancária mostrava o contrário. Comecei a prestar atenção. Ele continuou. Você sabia que a maioria das pessoas ricas pensa mais ou menos da mesma forma? Eu disse. Não, nunca observei isso. Ao que ele respondeu. Isso é ciência exata, mas quase todos os ricos pensam de um jeito completamente diferente das outras pessoas. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Olha que interessante, os ricos, eles pensam igual entre si. Estou tentando acertar aqui, estou numa briga com esse meu tablet aqui, posicionando ele no meu volante. Mas os ricos, eles pensam de maneira igual entre si, mas completamente diferente das outras pessoas, as pessoas que não têm sucesso. O modo de pensar determina as ações dos indivíduos e, consequentemente, os seus resultados. Você acredita que se pensasse como os ricos e agisse como eles, conseguiria enriquecer também? Lembro-me de ter respondido com a confiança de uma bola murcha. Acho que sim. Então ele explicou, tudo que você precisa fazer é copiar o modo de pensar dos ricos. Cético como eu era na época, perguntei, e no que você está pensando nesse exato momento? A resposta foi, eu estou pensando que os ricos cumprem os seus compromissos e o meu neste momento é com o seu pai. As pessoas estão me esperando para jogar. Olha que interessante, que cortada que ele deu no autor. A gente se vê.
e foi embora, mas as palavras dele ficaram na minha cabeça. Como nada estava dando certo para mim, pensei, por que não fazer o que ele disse? E me dediquei de corpo e alma ao estudo dos ricos e do seu modo de pensar. Olha só, eu vou parar por aqui o vídeo de hoje. O texto ainda continua, temos mais algumas páginas para ler, mas eu não vou fazer isso. Eu vou parar aqui nessa introdução sobre a pessoa do Steve Harvey Eker para fazer uma conclusão. Ele era uma pessoa comum, como eu e você. Mostra que ele tentou, mas não teve sucesso. Então ele encontrou uma pessoa na casa do pai dele, quando ele estava lá pela terceira vez depois de ter quebrado. E ao conversar com essa pessoa, ele extraiu dela algo muito importante. As pessoas ricas, elas pensam de maneira parecida e completamente diferente das pessoas pobres ou das pessoas que não têm sucesso. Como é que você está pensando? Você está pensando, qual é o seu padrão de pensamento? Começa a pensar sobre isso. Ok? Analisa, qual é o meu padrão de pensamento? Eu tenho um pensamento criador, eu tenho um pensamento realizador, ou o meu pensamento é sempre de escassez? Eu estou sempre correndo a corrida dos ratos, eu estou sempre jogando o jogo dos perdedores. Isso é muito importante, você tem que começar isso tem que começar a te incomodar para que haja transformação. E algo muito interessante ele falou também, ele ouviu o conselho de uma pessoa experiente. Não adianta você buscar conselhos de pessoas que não têm sucesso em determinada área. Você vai aprender com o que ela faz, e o que ela faz também não traz sucesso para ela. Então, eu quero te deixar pensativo a respeito disso. Qual é o seu modelo de pensamento? E de quem você está buscando conselhos? Espero que você tenha gostado desse vídeo, nosso primeiro vídeo. Como eu disse, eu não vou fazer a leitura completa, eu vou fazer a leitura de algumas partes, o que for mais interessante, justamente para te estimular a leitura, te estimular a você pensar por você mesmo. Então, compre o livro, adquira o livro. Veja bem, não adquira o PDF gratuito na internet. Faça um investimento financeiro, porque a partir do momento que você coloca dinheiro no negócio, você se sente mais estimulado, mais responsável por levar aquilo ao cabo. Ao passo que simplesmente, se você consegue de forma gratuita, você não dá o devido valor. Esse é outro diamante que eu estou te entregando. Espero que você reconheça dessa forma. Então, um grande abraço, espero que você tenha gostado. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse vídeo inaugural. Eu acho que nós já conseguimos extrair daqui muita coisa para a gente pensar até o próximo vídeo. E eu te convido, se ainda não está inscrito, se inscreva, porque muita análise legal está vindo por aí. Nada de desenho animado, nada de resumos. Nós vamos analisar concretamente o que o autor está dizendo. Naquilo que for bom e útil, eu vou elogiar. Naquilo que não for legal, nós vamos criticar. E é claro, você está completamente livre para tirar as suas próprias conclusões. Agradeço muito por você ter assistido. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe comentários sobre esse vídeo e a gente se